Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui na nossa catequese, tratando sobre o 9º artigo do Creio, no parágrafo 2º, da Igreja em particular. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela é uma sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na Terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice, isto é, o Papa. Dizei precisamente o que é necessário para ser membro da Igreja? Para alguém ser membro da Igreja, é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da Igreja. Quem são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Pontífice Romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sobre a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes e especialmente os párocos. Por que dizeis que o Pontífice Romano é o pastor universal da Igreja? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, não pertence à Igreja de Jesus Cristo a sociedades de pessoas batizadas que não reconhece o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice, o Papa, por seu chefe, não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens que se dizem cristãos? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por 4 notas características. Ela é una, ela é santa, ela é católica e apostólica. E por que dizemos que a Igreja ela é una? Dizemos que a Igreja é una porque os seus filhos de qualquer tempo ou lugar estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sobre o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. Não poderia haver mais de uma igreja? Não, não pode haver mais de uma igreja. Porque assim como há um só Deus, uma só fé, um só batismo, assim também não há nem pode haver senão uma só igreja verdadeira. Mas não se chamam também igrejas o conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese? Chama-se igreja também o conjunto de fiéis de uma nação ou de uma diocese, mas são sempre porções da Igreja Universal e formam com ela uma só igreja. Por que
que dizeis que a igreja verdadeira, ela é santa? Chamo a verdadeira igreja de santa, porque Jesus Cristo, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros. Santas são a sua fé e a sua lei. Santos os seus sacramentos, e porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. Por que dizeis que a igreja é católica? Chama a verdadeira igreja de católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos e de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Por que a igreja se chama também apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção até aos apóstolos, porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Porque a verdadeira igreja se chama também romana. A verdadeira igreja chama-se também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo, ela é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita. E nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. Em que consiste a alma da igreja? A alma da igreja, ela consiste no que ela tem de interior e de espiritual. Isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. E o corpo da igreja, em que consiste? O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação dos membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Para nos salvarmos, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Não. Não basta para nos salvarmos o sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. E quais são os membros vivos da Igreja? Os membros vivos da Igreja são todos os justos, e só eles, isto é, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. E quais são nela os membros mortos? Membros mortos da igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica, Apostólica, Romana? Não. Fora da Igreja Católica, Apostólica, Romana, ninguém pode salvar-se. Como ninguém pode salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era figura desta igreja. Aqui no outro catecismo da Igreja Católica, o catecismo mais novo que a gente tem, vai dizer o seguinte: fora da igreja não há salvação. Como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja?
Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja que é o seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que essa igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a sua Igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas buscam a Deus com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os justos do Antigo Testamento, eles se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a essa igreja. Mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja poderia salvar-se? Quem encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo, ou tivesse desejo ao menos implícito de o receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. E quem, sendo embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este se salvaria? Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requer-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Somos também obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. Pode enganar-se a Igreja nas coisas que propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõem para crermos, a Igreja não pode enganar-se, porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo.
A Igreja Católica é então infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída e nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. Por que é a Igreja Católica tão perseguida? A Igreja Católica ela é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador. E porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Há outros deveres dos católicos para com a Igreja? Todo e qualquer cristão deve ter para com a Igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela, e empenhar-se pela glória e aumento dela para todos os meios ao seu alcance. Essa foi a catequese de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante a respeito sobre a nossa igreja. Peço a vossa ajuda, o vosso like, que você possa se inscrever no canal e também comentar aí no vídeo. Que Nossa Senhora, nossa Mãe amada, possa sempre nos proteger, nos guardar a nossa casa, os nossos familiares e sempre nos levar ao seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.